No vídeo que eu fiz sobre se o Luffy atual conseguiria salvar o Ace lá na guerra de Marineford, que caso você não tenha assistido vai estar aparecendo no card aqui em cima, eu me deparei com vários desses comentários. O Luffy salvou o Ace, só que o Ace caiu na provocação do Akainu e se fudeu. Ué, ele não salvou? O Ace que vacilou em cair na provocação e acabou morrendo por isso. O Luffy salvou o Ace, o próprio Ace escolheu morrer, aquele pedaço de bosta. Tudo começou por causa do Ace, e no final ele jogou a vida fora por causa do seu orgulho. Sim, mas o Ace iria se matar de qualquer jeito. Esses comentários me motivaram a fazer esse vídeo, porque eu me perguntei duas coisas. As pessoas realmente acham que o Ace voltou e morreu por pura burrice? Ou o personagem preferido delas morreu e ainda hoje elas não aceitam isso? Então me respondam aí vocês nos comentários. O Ace morreu por pura burrice ou vocês estão com ódio ressentido por causa disso? Fala galera, meu nome é Lucas, eu sou o dono e apresentador desse maravilhoso canal de One Piece. As redes sociais do canal estão aqui embaixo na descrição para quem quiser seguir lá e acompanhar os bastidores aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos discutir se o Ace realmente morreu por pura burrice ou se ele tinha algo a mais por trás. Eu já adianto aqui para vocês que eu não acho que ele morreu por pura burrice. Eu vou mostrar meus argumentos aqui para vocês para provar isso, então eu recomendo vocês assistirem o vídeo até o final. E eu acredito que depois desse vídeo vocês terão uma visão diferente sobre o que aconteceu na guerra de Marineford. Eu me arrisco em até ir além, eu faço uma aposta com vocês aqui. Se ao final desse vídeo vocês tiverem mudado a opinião de vocês em relação à morte do Ace, vocês vão ter que deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Agora, caso a opinião de vocês não mudem, vocês podem deixar o dislike e comentar Ace burro ou Ace morreu por pura burrice, alguma coisa desse tipo aí. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu vou começar pelo um episódio que aconteceu com o Ace, o Sabo e o Luffy quando eles eram crianças e viviam lá no reino de Goa. Um dia o Ace roubou o dinheiro dos piratas Blue Agent e o encarregado daquela hora, que era o Pushmi, foi atrás dele para tentar recuperar esse dinheiro. Ele acaba capturando o Luffy e passa o dia todinho torturando ele para ele dizer o paradeiro do Ace e do dinheiro. Ao final do dia ele percebe que o Luffy não vai contar, então ele perde a paciência e quando ele vai matar o Luffy, o Ace e o Sabo aparecem para resgatá-lo. Os dois começam a lutar contra o pirata e quando o Sabo consegue resgatar o Luffy e sai correndo dali, o Ace fica para trás para que eles consigam fugir. O Sabo então percebe que o Ace não vai conseguir vencê-lo sozinho e volta para lutar. Os dois lutam contra o Pushmi e no final eles acabam vencendo. Essa é a primeira vez que o Ace não fugiu de uma batalha. Mais um pouco na frente, já com o Terminal Cinza em chamas e o Luffy e o Ace no meio daquelas chamas procurando uma rota de fuga, eles acabam encontrando os piratas Blue Agent. Eles capturam os dois meninos e quando um dos piratas vai matar o Luffy, o Ace usa o seu Haki do Rei para apagar os randoms e só o Blue Agent fica em pé. Quando o Blue Agent vai matar o Ace, a Dadan e os bandidos da montanha chegam para resgatá-los. Quando eles resgatam o Luffy, a Dadan dá a ordem para eles fugirem, mas mais uma vez o Ace não foge. Ele fica para trás e encara um inimigo muito mais forte que ele. Agora, nesse momento, a Dadan fica com ele para que os dois consigam enfrentar o Blue Agent e eles no final conseguem fugir. Essa foi a segunda vez que o Ace ficou para enfrentar um inimigo muito mais forte que ele, que não daria para ele vencer. Agora, já com o Ace adulto e capitão dos piratas Spades, ele foi atrás de pegar a cabeça do Barba Branca. Só que quando ele chega lá, ele luta contra o Jinbe durante 5 dias, até que os dois caem de exaustão. Depois disso, o próprio Barba Branca aparece para lutar contra o Ace, e nesse momento ele levanta uma parede de chamas protegendo a tripulação dele. Essa barreira de chamas estava dividindo o Barba Branca e ele e a sua tripulação, e ele ordena para sua tripulação fugir. Nesse momento ele diz para o Barba Branca para ele deixar sua tripulação em paz e em troca ele não vai fugir. Então, mais uma vez, o Ace enfrentou um inimigo muito mais forte que ele para proteger alguém que estava atrás dele. Num primeiro momento contra o Pushmi, ele estava com o Sabo e o Luffy, que eram mais fracos que ele, atrás dele, então ele não poderia fugir. Já contra o Blue Agent, ele estava com o Luffy e os bandidos da montanha atrás dele, e ele também não podia fugir. Quanto o Barba Branca, sua tripulação era mais fraca que ele, então ele também não poderia fugir nesses 3 momentos.
E por que o Ace não fugiu em nenhum desses momentos? Ele mesmo responde quando a Dadan perguntou pra ele por que ele não fugia. Ele respondeu que nesses momentos o sangue ferve na cabeça dele e ele não consegue fugir. Em momentos assim, sempre há algo importante atrás dele que ele tem que proteger, então ele não pode fugir. E mesmo Ace odiando tudo do seu pai e renegando ele de todas as formas, tinha uma coisa que ele não podia negar. E esse era o seu sangue, o mesmo sangue do rei dos piratas. O Roger também tinha essa característica. Ele não fugia até seus nakamas estarem seguros, e para proteger eles ele era capaz de enfrentar um exército inteiro e destruir todo mundo só para proteger os seus nakama. Já na guerra de Marineford, o Ace não fugiria, isso se não fosse por dois motivos. O primeiro foi uma ordem do capitão, foi a última ordem do Barba Branca como pai e como capitão. Ele desejava morrer ali na guerra de Marineford. E 2, o Barba Branca era o mais forte ali e decidiu ficar para trás para lutar sozinho contra a marinha. Se um dos seus filhos ficasse ali, só atrapalharia para ele soltar todo o seu poder. Se o Barba Branca em algum momento decidisse afundar Marineford, ele não faria isso se algum dos seus filhos estivesse ali. Então o Ace teria que fugir mesmo. Se não fosse por esses dois motivos, ele teria ficado na guerra de Marineford e não teria fugido. Mas o Akainu queria a morte do Luffy e do Ace, ele não estava se preocupando com nenhum dos outros piratas. Por ele, aqueles piratas podiam fugir, só os dois que não. Então, se o Akainu continuasse perseguindo eles, inevitavelmente em algum momento o Ace teria que parar para lutar contra ele para assim o Luffy conseguir fugir. Só que ao invés de continuar perseguindo eles, o Akainu preferiu usar um método diferente, que foi insultar o Barba Branca. Ele começou a chamar ele de fraco, de covarde, e que mesmo ele sentando na frente do trono do Rei dos Piratas, ele nunca pôde se tornar, porque ele não tinha força suficiente para isso. E eu encaro essa situação do Ace como se alguém estivesse falando da mãe de algum de nós, tipo, alguém falou mal da mãe da gente, a gente não vai deixar isso impune, a gente vai querer resolver com o cara. E aí, tu falou isso por quê? A gente vai querer brigar com ele porque ele falou isso da mãe da gente. Da mesma forma foi o Ace, porque a única figura paterna que ele tem era o Barba Branca, então ele não poderia deixar alguém falar mal dele. O Ace então ficou muito pistola, porque o Akainu tava falando mal do único homem que estendeu a mão pra ele e chamou ele de filho quando mais ninguém queria sua existência. No mar foi o Barba Branca que deu uma família pro Ace e um lugar pra retornar, além de vários irmãos. Então o Ace acaba indo pra cima dele com tudo para que ele respeite o nome do seu pai, mas ele acaba perdendo a disputa pro Akainu. E mesmo o Ace perdendo essa disputa pro Akainu, eu acho que ele não morreria ali se ele tivesse sozinho. Eu acho que ele teria força suficiente pelo menos para se manter vivo se ele não conseguisse vencer o Akainu, como a gente viu que ele não conseguiria. Mas na verdade quem iria morrer era o Luffy, porque o ataque que matou o Ace foi direcionado pro Luffy. Então ele não poderia deixar seu irmãozinho morrer, ele se pôs na frente e recebeu aquele ataque no lugar do seu irmão. Com isso eu acho que o Ace foi concebido com data de validade, ou seja, o Oda criou ele já pensando quando ele iria morrer, e foi posto para que ele morresse na guerra de Marineford para dar um peso maior àquela guerra. Eu vejo o sacrifício dele como o sacrifício do Neji lá em Naruto. O Neji se pôs na frente de uma estaca que mataria o Naruto e a Hinata. Só que naquele momento ele poderia ter usado a rotação. Ele usou? Não usou. Por quê? Porque teria que ter uma morte na guerra em Naruto para dar um peso maior para aquela guerra. Da mesma forma eu vejo aqui em One Piece. Para a guerra de Marineford ter um peso maior, alguém importante teria que morrer. E nesse caso foi o Ace. E isso se confirma com a cena posterior ao Akainu ter acertado o Ace. Quando o Akainu vai desferir o segundo ataque para terminar de matar ele, o Jinbe se põe na frente e para aquele ataque. Mas se vocês perceberem bem, antes do primeiro ataque, o Jinbe estava mais perto do Luffy do que o Akainu do Luffy. Então, pro Akainu acertar o Luffy foi uma distância maior, e o Jinbe poderia ter tido um tempo de reação maior. Agora, por que ele não defendeu o primeiro ataque? Simples, porque o Ace teria que morrer na guerra de Marineford para dar o peso maior que a guerra precisa. Concluindo, o Ace morreu na guerra de Marineford por burrice? Eu acredito que não, e por dois motivos. O primeiro, ele só fugiu lá quando o Barba Branca mandou porque foi uma ordem do Barba Branca e porque se ele ficasse ele atrapalharia mais ainda o Barba Branca, que queria afundar Marineford.
E 2. O Ace foi concebido realmente para morrer na guerra de Marineford. Ele foi concebido já com data de validade para dar um peso maior para aquela guerra. Agora, se algum de vocês virem alguém falando que o Ace morreu por pura burrice, vocês têm 2 argumentos para provar que isso não aconteceu. Bom galera, o vídeo vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, já me recompensa aí com o like e não se esqueçam da aposta. Se eu convenci vocês, vocês vão deixar o like e vão se inscrever no canal. Se não, vocês vão deixar o dislike e comentar Ace burro ou Ace morreu de burro, beleza? Eu tô deixando 2 vídeos aí na tela final para vocês assistirem e maratonarem. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!